E bora aí para mais um React do Bem com o Gustavo e o Ian no podcast Inteligência Limitada. Você tem um partido, tem uma organização, tem uma linha política, tem tudo isso. E o outro ponto fundamental é que depois desse processo, nunca mais houve nenhum episódio de fome dentro da União Soviética. Por quê? Porque a fome ela era uma parada que era muito comum nesses estados periféricos ao capitalismo ou ex-colônias em toda a sua história. Então, na China, né, que a galera fala da grande fome, não sei o quê. Por que, primeiro, né, até um negócio, o grande salto para frente, que vai ser considerado uma política do mal? Do Mao Zedong, que em 58, que eu não sei quantos anos depois da aplicação do grande salto, mas é pouco tempo depois, você tem a maior inundação da história do Rio Amarelo. Tem uma outra história a respeito disso aí, que quando a gente vê alguém falando sobre a fome aqui na China, que acabou sim matando muita gente, dá a impressão de que o Partido Comunista venceu a Guerra Civil e eles começaram um jogo novo como se fosse Age of Empires, né? Tem um mapa do zero e agora do zero a gente vai começar um negócio. Mas ninguém fala que a China vem aí de milênios de império e na história recente, assim, antes da Guerra Civil, teve lá a Primeira Guerra do Ópio, 1839, Segunda Guerra do Ópio, Revolução Taiping, Revolução dos Boxers, Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Revolução que derrubou o Império, a Revolução Xinhai em 1911, e vem Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, Segunda Guerra Sino-Japonesa, ou a Grande Guerra Antifascista, ou Segunda Guerra Mundial, né, que é a mesma coisa. E nesse processo todo, a China se tornou o país mais pobre do mundo em 1949. Então, quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a China era o país mais pobre do mundo. E não se tornou porque eles venceram. Isso era um processo que já vinha de antes. Então, muita fome já acontecia antes, né, anteriormente à vitória do Partido Comunista na Guerra Civil. E aconteceu depois porque é um histórico que não tem como eu falei, não é um tabuleiro de Age of Empires que começa do zero. Eles têm que lidar com todo esse processo, toda essa destruição e toda essa fome que já vinha de antes. E, claro, tem desastres naturais, como ele falou, teve inundação e tal. E a gente sai de 35 anos de estimativa de vida em 1949 para 70 anos em 1976, que é quando o Mao morre. Aí, essa inundação, o volume de água que corria no Rio Amarelo era 14 vezes o número da normalidade. Então essa inundação vai destruir completamente as plantações. Aí fudeu. Tem mais isso, né? Porque você tem um país que... mais populoso do mundo, diga-se de passagem. Mais populoso do mundo, que tinha acabado de sofrer um processo revolucionário seguido de 2 guerras mundiais, 100 anos de colonialismo, uma guerra civil, um monte de desgraça acontecendo. Sim, e aí tem essa ainda. E aí eles, novamente, os números, né, que falam, e aí pra gente ver qual que é o afinamento do trabalho historiográfico dessa galera. Os números variam entre 8 a 100 milhões. Sim. Tipo, isso é um absurdo. No Holodomor, a mesma coisa. Tipo, você encontra tabelas assim, varia de 1 milhão até 50 milhões. A gente tira a média. É estatística freestyle. É sempre essa maluquice. Porque até a gente já comentou em outro vídeo, João Carvalho tem um vídeo muito bom, e eu vou deixar linkado aqui, explicando sobre essa questão da fome do mal. Mas era assim, teve infarto, morreu, vai para a conta do mal. Derrame, morreu, vai para a conta do mal. Câncer, sei lá, qualquer coisa, todas as mortes foram para a conta do mal. E aí, um outro detalhe dessa matemática. Tinha uma taxa de natalidade que caiu bastante, porque as pessoas estavam trabalhando muito para começar a reconstruir o país. E aí eles, era para ter nascido 5 milhões de pessoas, mas na verdade nasceu só 2 milhões e meio, 2 milhões e meio de mortos. Esse é o nível da matemática. E aí eu vou linkar isso aí porque é a mesma matemática que se usa para os uigures. Esse é o nível de matemática de padaria, assim, sabe?
Tira a Mas média. e o próprio povo da Ucrânia? O que eles contam de história? O que Então, eles ensinam na eles escola? sofreram a fome de aí, verdade. houve fome, isso não é questionável. Isso é fato. É a mesma coisa. Fato. Mas o que eles contam de história? Houve o E aí que- Holodomor ou não? Não, então, aí que tá a questão, porque esse é um negócio que eu acho muito interessante, porque volta de novo nessa tecla da gente observar a história, né? Porque a história ela é nunca escrita de maneira neutra. Claro ela é que escrita não. por quem venceu. Total. Todo mundo tem O que viés. acontece é que depois da derrocada da União Soviética, não é à toa que todos esses lugares que são ex-repúblicas soviéticas ou são países que eram do bloco oriental, têm hoje governos ou linhas políticas próximas ou de direita ou de extrema direita. Sim. Porque esses grupos tomaram controle. E aí, um dos princípios narrativos da formação do mito nacional ucraniano é o Holodomor. Inclusive, Eles vão começar a falar com outra coisa que não tem nada a ver com China, mas assim, é semelhante ao que acontece aqui. A fome existiu, milhões de pessoas morreram. A diferença é entre dizer que isso foi proposital, um genocídio causado porque o mal queria matar milhões de pessoas, que não é verdade, e um processo que veio se arrastando por centenas de anos, que culminou com essa situação, que é semelhante ao que eles vão explicar sobre o Holodomor. Que não, a discussão é, foi proposital ou aconteceu porque era um processo? Porque essa fome de Holodomor não aconteceu só na Ucrânia, aconteceu em vários outros países. E aqui na China foi uma coisa semelhante. As pessoas botam tudo na conta do mal, mas não analisam o contexto que a China estava passando naquele momento. E esse é o maior... Até naquele debate do Elias Jabbour com a Renata Barreto, ela também vem falar umas abobrinhas dessa e o Elias dá nos dedos dela como ele fez muito bem, que é esses argumentos vazios, né? De culpar tudo na conta do comunismo. Mas aí quando a gente tem a China pulando aí de 500, 600 milhões de habitantes para 1,4 bilhão de habitantes em 70 anos, e uma expectativa de vida que sai de 35 para 77 agora, aí não é culpa do comunismo. Aí eles dizem, não, isso é porque o Deng Xiaoping abriu o país, e aí virou capitalista. Aí é muito fácil, né? As coisas ruins são sempre culpa do comunismo, socialismo, etc, né? Porque não é comunista ainda. E aí as coisas boas que aconteceram na China são sempre culpa do capitalismo.